Fala aí pessoal, tudo bem? Sou o Thiago da ETL Motors e hoje nós vamos falar deste veículo aqui, uma Porsche Cayenne S. Mas antes de começar nosso vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e deixar aquele like, aquele joinha que ajuda bastante a gente a fortalecer nosso canal aqui. Então vamos lá. Estamos com essa Porsche Cayenne S, ela é ano 2010, 2011, está com aproximadamente 81 mil quilômetros e chegou à nossa oficina com a luz de injeção acesa. Ó, o motor está funcionando. Então nós temos aqui, ó, a luz de injeção, reclamação do cliente, e o motor também falha. Então o primeiro processo de qualquer diagnóstico, qual que é? É sempre utilizar o scanner para verificar qual que é o erro que está acusando no módulo ali. E aqui o que nós temos? Nós temos um motor V8, batizado pela Porsche de M4802. É um V8 aspirado. Então, como ele é um V8, nós temos duas bancadas. Nós temos a bancada aqui, olhando de frente o motor do meu lado esquerdo, que tem os cilindros do 1 ao número 4, e a bancada do lado direito, que tem os cilindros do número 5 ao número 8. E aqui o que ele está acusando? Vamos lá. Olha, ele está acusando falha de ignição no primeiro cilindro e também está acusando aqui falha de ignição no segundo cilindro. Falhas em vazio. O que isso significa? Significa que ele detectou alguma falha ali na parte de combustão desse veículo. Então eu vou sair desse sistema aqui que a gente está, vou entrar em outro, para a gente poder visualizar o contador de falhas. Voltando agora no diagnóstico, é que demora um pouco para eu trocar aqui o módulo de visualização, então para o vídeo não ficar tão longo, acabei pausando. Olha só que bacana, aqui nós temos, ó, o contador de falhas em vazio dos 8 cilindros, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 8. E olha só que interessante, contador de falha do segundo cilindro, está com 12. Na marcha lenta aqui, com o carro parado, o veículo não falha, pessoal. Ele só vai falhar a partir do momento que eu estou andando com o veículo e eu acelero um pouco mais, que na hora que eu preciso do motor, eu necessito da potência dele, esse contador de falha aqui vai aumentando. Então ele vai subindo, vai 30, 40, 50, até chegar em torno aqui de 75 mais ou menos. Aí quando ele chegar a 75, o que o módulo entende? Opa, tem alguma coisa errada. Ele acende a luz de injeção e vai gravar uma avaria daquela que que eu mostrei para vocês, de falhas em vazio, justamente no segundo cilindro. Qual que é o próximo passo do diagnóstico? Com o veículo parado, eu vou testar as bobinas aqui em cima, na parte superior, através do osciloscópio. Então eu vou parar o vídeo novamente para eu colocar o osciloscópio e a gente efetuar esse teste. Esta falha de combustão está relacionada normalmente a dois sistemas do veículo. O sistema de ignição, que é composto pelas bobinas e velas, ou o sistema de injeção de combustível, que é composto principalmente pelos bicos injetores. Então, o lado de cá, eu já tirei as capas de proteção, tudo, e aqui nós temos as bobinas, que são esses componentes em vermelho. O Osmar vai colocar essa pinça em cima da bobina do primeiro cilindro, onde está ligado aqui o osciloscópio, e a gente vai poder fazer a análise do secundário da bobina, através da pinça ali. E olha só que bacana, aqui nós temos o acionamento da bobina, o tempo que o módulo manda acionar a bobina. Aqui nós temos a tensão de disparo, o tempo de queima, e esse gráficozinho aqui, essas ondinhas finais, indica que a bobina ainda tem um pouco de saúde, ou seja, ela tinha energia para fornecer após a faísca ter pulado. Então ele está no primeiro cilindro, aparentemente o gráfico aqui está perfeito, não temos nenhuma falha. Foi lá no segundo cilindro agora, trocou, pôs no segundo, ó, praticamente o mesmo gráfico. Foi no terceiro cilindro, também o mesmo gráfico, pessoal. O que isso aqui indica? Indica que aparentemente não temos nenhum problema relacionado à ignição. Outra coisa também, esse veículo não está falhando em marcha lenta e só falha quando a gente precisa da potência do motor, quando você está com o motor em carga. Então é muito difícil a gente pegar esse tipo de falha com o osciloscópio, já que a gente só consegue testar aqui com o motor em marcha lenta, a gente não consegue testar com o motor em carga. E o que a gente faz então? A gente faz aquele teste raiz. Tá vendo aqui, ó, a bobina? A gente já efetuou esse teste. Deixa eu pegar um cordão de luz aqui para poder facilitar. Nem precisou, ó. Tá vendo aqui, ó, 2, 3 e aqui tá o 1. Eu numerei as bobinas e a gente inverteu ela de posição. Então se a falha está no segundo, se a gente tem um problema relacionado à bobina, como eu coloquei a bobina do segundo cilindro no primeiro,
Se a falha estivesse na bobina, na hora que eu andasse com o veículo e passasse o scanner, ele ia apresentar a falha no primeiro cilindro. A gente também inverteu as velas de ignição, não somente as bobinas. E o que acontece? A falha continuou ainda no segundo cilindro, mesmo invertendo a bobina e a vela. E o que isso indica? Indica que a gente pode ter um problema então relacionado ao bico injetor, já que aqui a gente substituiu, inverteu os cilindros e a falha continuou no mesmo, apresentando no scanner. Continuando no diagnóstico, antes da desmontagem aqui do coletor para a verificação dos bicos, já que ele é bem complexo, trabalhoso, a gente vai fazer a verificação da parte mecânica. Então estamos aqui com o relógio de compressão, ele está aqui no primeiro cilindro, e vou pedir para o Osmar dar a partida. Dá a partida, Osmar! Tá bom? Olha só que bacana. Aqui, o primeiro cilindro está aqui em torno de 18,3 bar de pressão. Eu já medi os outros, é muito legal essa ferramenta que ele fica gravado. Então aqui, ó, cilindro 1, 18,30. Vamos aqui para o cilindro 2, ó, 18,95. E para o cilindro 3, 18,15. Então a parte de compressão está ok, né? Tanto o valor, como também a comparação entre os cilindros. Montando o coletor de admissão, nós temos acesso agora à parte de injeção de combustível direta desse motor. Olha só, então aqui nós temos a flauta de combustível e os bicos injetores, 4 de cada lado. Removemos os bicos injetores do primeiro e do segundo cilindro. Repara que os bicos injetores são fixados por uma chapa que fixa de 2 em 2. Então, como era o do segundo cilindro que estava com problema, a gente vai fazer o teste inicialmente nesses dois bicos. Dando algum ruim, a gente vai retirar todos os outros para efetuar a limpeza. O detalhe aqui das fitas, porque aqui imagina que a gente tem os dutos de admissão, fica virado para cima. Logo quando a gente já retirou o coletor, primeira coisa que a gente faz antes de mexer em qualquer coisa é tampar todos os furos que dão entrada, acesso para dentro do motor. Porque se cair alguma coisa aqui, com certeza o prejuízo vai ser grande. Ó, todos os furos, todos, aqui do respiro, onde tem lugar que pode cair alguma coisa para dentro do motor, a gente tampa para não correr risco. Aqui estão os bicos do primeiro e do segundo cilindro. No segundo cilindro eu coloquei uma fita. E só de olhar para o bico a gente já tem uma noção do estado dele. Aqui na parte inferior a gente percebe que está bem carbonizado, então isso aqui indica que a câmara de combustão lá dentro do motor deve estar bem carbonizada. O cliente falou para a gente que só usa gasolina comum, mas nesses veículos, pessoal, o ideal mesmo é você utilizar Pod, o V-Power Racing, nessas gasolinas premium. E aqui na parte superior do motor a gente tem o detalhe de um problema bem comum que acontece nesses veículos, todos, né, todos de injeção direta. Vamos focar aqui, ó, nós temos uma arruelinha, tá vendo? De plástico ali dentro, ó. Peraí, olha lá. Focou. Então, aquela arruelinha de plástico internamente, o que acontece? Aquilo ali é o filtro do bico injetor, que é este componente aqui, ó. Este aqui é o filtro do bico injetor. Repara que ele tem uma parte plástica e tem essa parte branca, que é o filtro, que é uma espécie de uma telinha. E com o tempo, essa telinha com o combustível nosso, que ela vai se dissolvendo. E olha aqui nós não temos mais a telinha lá dentro. Olha só, a gente só tem a parte plástica de preta. Então o que acontece? Essa telinha se dissolve, entra lá para dentro do bico injetor, fazendo o seu entupimento. É um problema bem comum, bem crônico em toda a linha de veículos com injeção direta. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar na máquina e vamos verificar ali se ele está equalizado. Montamos o bico na máquina, fizemos o autoteste e aqui nós temos o resultado. O bico do segundo cilindro está dando em torno de 49 ml. Já o do primeiro cilindro está dando em torno de 54 ml. Uma diferença de praticamente 10% de um para o outro. Isso porque essa máquina a gente coloca para trabalhar aqui em torno de 6 bar de pressão para fazer o teste desses bicos. Imagina lá no veículo onde a marcha lenta, se eu não estou enganado, trabalha em torno de 40 bar de pressão. Essa pequena diferença não é capaz de fazer o veículo falhar em marcha lenta, mas quando a gente acelerava, que precisava da potência do motor, o veículo falhava. Retiramos os bicos do primeiro ao quarto cilindro ali do motor da Porsche e agora a gente está fazendo aqui a retrolavagem. O que é a retrolavagem do bico injetor? É passar o fluido da parte que sai para a parte que entra. A gente monta ele invertido aqui na máquina. E olha só que bacana. Para que isso é importante? Para tirar todos aqueles pedacinhos de filtro que fica dentro do bico injetor, que conforme ele vai soltando, ele cai lá dentro entupindo o bico injetor. Olha só, esse aqui é o filtro desse bico aqui que eu tirei. E aqui nós temos o filtro novo, que eu já tinha mostrado para vocês. Olha aqui.
Então aqui nós temos o filtro novo. Ó, ele tem uma telinha, a parte plástica ele tem uma telinha. Com o tempo essa telinha vai se esfarelando, cai lá dentro do bico injetor e entope ele. Então esse processo é fundamental para a gente tirar esses pedacinhos que estão lá dentro do bico injetor e efetuar a correta limpeza dos bicos. Após a retrolavagem, nós colocamos eles na posição normal novamente e vamos fazer aqui o auto-check, que é o teste dos bicos. Primeiro ele faz um teste de vedação, agora a gente tem um teste de spray, a gente consegue notar o ângulo, ver se todos os bicos estão idênticos, e agora o teste de vazão. Por aqui a gente já consegue perceber que os bicos estão equalizados, mas vamos deixar finalizar o teste. E aqui nós temos o resultado, praticamente todos idênticos. Agora a gente vai retirar esse bico, trocar o reparo dele, que consiste da peneirinha e do anelzinho de teflon, de vedação. E vamos retirar os outros 4 da outra bancada do motor. Antes de montar novamente os bicos limpos, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar aqui o furo dos bicos, o seu alojamento. Só que antes de a gente jogar um spray aqui, um ar comprimido para tirar essa sujeira, a gente precisa tirar essa terra, essa areinha que está aqui em cima. Olha só. Então aqui a gente tem uma areinha, e se eu jogar um descarbonizante, que é alguma coisa, essa areinha vai cair tudo lá para dentro do motor. Quanto menos a gente contaminar o motor internamente, melhor. Então aqui com o aspirador, a gente vem... montados, então a gente já colocou os bicos, colocou o plug, o suporte. Esse suporte é o que fixa os bicos. A gente vai remontar a aranha, que é esse aqui, que é a flauta que faz a distribuição do combustível para todos os bicos. Coletor de admissão montado. E antes de montar aqui o corpo de borboleta, olhando aqui ele parece que está limpo. Do outro lado, olha só a sujeira, a gente vai dar um talento aqui também no corpo, né, para montar ele limpinho. E o que vai influenciar o corpo de borboleta sujo? Aqui já está limpo o corpo, olha só, bem limpinho, tirando toda aquela crosta que estava aqui. Principalmente na marcha lenta, porque se o corpo de borboleta está sujo, a passagem de ar entre aqui, ó, a borboleta e a parede do corpo, tá vendo que a gente até consegue ver? Ela vai ficar obstruída. Então o módulo vai ter que fazer o quê? Vai ter que deixar a borboleta um pouquinho mais aberta para fazer o motor dar marcha lenta. Isso aí com certeza vai aumentar o consumo de combustível do seu veículo. Aqui nós temos já o motor funcionando em marcha lenta, aparentemente tudo normal. E no tanque de combustível nós estamos colocando um aditivo de combustível, que é esse aqui da Total Clean, da Tirreno. Ele vai ajudar ali na descarbonização, principalmente da câmara de combustão, né? Quando a gente retirou o bico, a gente viu que o bico estava bem carbonizado, então nós vamos utilizar 2 produtos desses no tanque para ajudar ali na limpeza interna dentro do motor. Continuando na manutenção, a gente montou os bicos injetores, temos uma volta com o veículo se comportou super bem, não apresentou mais nenhuma falha de ignição. Então o próximo passo é a descarbonização aqui dos dutos. Quando a gente tirou o coletor de admissão, a gente percebeu que tinha um pouco de carvão nas válvulas de admissão e também na vela, estava um pouquinho de formação de carvão. Então a gente vai utilizar esse produto, ó, que é o Decarbo One da Wins, produto americano, onde a gente vai jogando ali no corpo de borboleta com o motor funcionando para fazer essa descarbonização, essa limpeza dos dutos de admissão e da câmara de combustão lá na parte interna do motor. Um diagnóstico muito importante que a gente deve realizar sempre quando esses veículos chegam à nossa oficina com problema elétrico, eletrônico, é o teste da bateria, o teste do sistema de carga do veículo, porque é ela que vai alimentar todo esse sistema eletrônico. Então se ela estiver fraca, tiver alguma deficiência ou a bateria errada no veículo, ela pode não alimentar adequadamente e começar a dar problema em vários sistemas do veículo. Não porque o sistema está com problema, mas porque ele não está sendo alimentado corretamente. Então aqui nós temos a bateria desse veículo, ela fica embaixo do banco do motorista. E só de olhar para a bateria a gente já sabe que a aplicação da bateria está incorreta.
A bateria original desse veículo aqui, que é uma Porsche Cayenne 2011, é uma de 105 amperes, aqui nós temos uma de 95, e a bateria que vai aqui, ela tem a tecnologia AGM, que é principalmente por sistema start-stop, que ela tem uma corrente de partida bem maior do que essa aqui. Mas mesmo assim, vamos fazer o teste com essa bateria. Então a gente está com esse equipamento aqui, que ele é específico para testar essas baterias, principalmente a bateria AGM. Eu já liguei ele ali, ó. Tensão 12,75, vamos colocar aqui selecionar, bateria está no veículo, tipo convencional, essa bateria é convencional, a norma é CCA, ó, definir valor da corrente, aqui na própria etiqueta da bateria a gente tem, ó, CCA 800 amperes, ó, 800 amperes, vamos colocar aqui 800 amperes. Deu que a bateria está boa. Vamos selecionar para fazer o teste de arranque. Vamos colocar aqui, ligar o motor. Vamos pegar a chave. Vou precisar subir aqui, porque esse aqui precisa pisar no freio para ligar o motor. Teste de arranque. Agora vamos para o teste de carga. Tensão de carga ok. Vamos imprimir o relatório. Vamos lá. Aqui nós temos uma bateria boa, mas a gente percebe que a saúde da bateria já está próxima ao seu limite. Ela está em torno aqui de aproximadamente aqui de 30 a 40% da sua vida útil. O teste de arranque normal e o teste de carga, que é o teste do alternador, também está normal. Mas vamos lá, por que esse veículo está dando problema no start-stop? Além da bateria já estar próxima ao seu limite aqui da vida útil, da sua saúde, ela não é adequada para o veículo. A desse veículo, ela utiliza uma de 105 amperes AGM, pessoal, e não essa de 95 amperes convencional. Então, se a gente comparar aqui a corrente, essa aqui tem 800 de corrente de partida. Eu estou com o catálogo aberto aqui da Eliar. E olha só, a bateria aplicada nesse veículo, o CCA dela é 950, então nós temos 150 amperes a mais de corrente de partida para ajudar principalmente no sistema start-stop. Então o que a gente vai passar aqui para o cliente? Primeira coisa, antes de começar a mexer em outros componentes do veículo, ficar tentando fazer diagnóstico ali no start-stop, no sistema de suspensão, é a substituição da bateria. Pode ser o problema? A bateria pode estar relacionada a esse problema? Pode não estar? Também pode, mas não tem como a gente continuar no diagnóstico sem a troca da mesma. Então finalizamos a montagem do motor, onde colocamos todas as carenagens que a gente tinha removido, o suporte do motor, tudo prontinho. Agora a gente vai fazer a revisão que o cliente pediu para nós, que é a troca do óleo do motor. Vamos utilizar aqui um Motul 8100 com a especificação Porsche A40. Filtro de óleo do motor, vamos utilizar um da Hengst original, que é esse aqui, que é o E103HD235, e também vamos substituir o filtro de cabine desse veículo. Esse aqui é o filtro que estava no veículo, a gente percebe que ele já estava bem sujo, ó. É um carro blindado, então utiliza o ar-condicionado 100% do tempo. Ele estava bem sujo, aqui passou bastante tempo da hora da troca. Esse aqui é um filtro convencional, ó, a gente repara que ele é somente de papel, ele só tem uma camada de papel. E a gente vai colocar um da Hengst, que é esse aqui, que é o Blue Care. É um filtro que já está chegando no mercado, a gente está encontrando com mais facilidade, com um preço bem atrativo. Olha só que filtro bacana. Um lado é branco, o outro lado é azul. E por que isso aqui? Então a primeira camada dele, ele vem daqui, ó, da parte branca, depois para a parte azul. A primeira camada dele vai absorver a poeira, as partículas grandes. Depois a gente tem uma outra camada que vai absorver as partículas um pouco menor, uma outra um pouquinho menor. Depois a gente vai ter uma camada de carvão que vai absorver principalmente odores, parte de odores. Temos uma outra camada aqui que vai absorver partículas, ó, menor que 2,5 micrômetro, pessoal, muito pequenininha. E depois a parte antimicrobiana, que é a parte azul, que vai fixar nele aqui alguns ácaros, fungos, bactérias, vírus, né, que é essa parte azul. Então um filtro muito legal. Aqui nós temos o bujão, por onde a gente esgota o óleo do motor. E um pouquinho mais para frente aqui do veículo em cima, nós temos a localização do filtro de óleo, que aqui é o copo plástico que a gente vai remover para trocar o refil que fica lá dentro. Após deixar escorrer alguns minutinhos, a quantidade está dentro do recomendado. Esse motor vão 9,5 litros de óleo.
Então saiu aqui aproximadamente até um pouquinho mais, ó. Saiu quase 10 litros de óleo. Colocaram um pouquinho de óleo em excesso, já que vai sair também um pouco de óleo aqui do filtro na hora que a gente retirar. E outra coisa importante é a troca do anel de vedação do bujão. Toda vez que você aperta o anel, olha lá, ele deforma, ele faz a marca da vedação, vamos falar assim, do aperto do bujão. Então é interessante a gente sempre substituir para não ter nenhum problema de vazamento. É importante a gente ter a parte de informação técnica quando a gente mexe com esses veículos. Então no próprio sistema de diagnóstico aqui da nossa oficina, nós temos, ó, lubrificantes e líquidos. Então a gente vai clicar aqui, ó, Porsche Cayenne com motor M4802, que é este motor aqui. Vamos abrir. E ele vai fornecer para a gente a viscosidade correta do óleo desse motor, a especificação Porsche, ou então a gente pode utilizar o óleo 0W40, 5W40, 5W50, todos com a especificação Porsche A40. A quantidade de óleo, incluindo o filtro, 9,5 litros, e o torque de aperto do bujão, isso aqui também é muito importante, 50 Nm. Depois que a gente retirou o copo ali, saiu aproximadamente aqui uns 10,8 litros de óleo. Então indica aqui que tinha aproximadamente 1,3 litros de óleo a mais do que o recomendado. O que a gente vai fazer agora aqui? Com o torquímetro regulado em 50 Nm, vamos efetuar o aperto do bujão do cárter. O aperto do copo do filtro ele já vem marcado aqui nele mesmo. Vamos ver se dá para focar aqui. Olha lá. 25 Nm, bem aí embaixo do meu dedão. Então esse é o torque que a gente vai dar também no suporte do filtro, no copo do filtro. Depois de toda a revisão da parte mecânica, dos bicos injetores, conferência das velas, troca de óleo, a gente também precisa fazer a revisão da parte elétrica e eletrônica do veículo. Para isso a gente entra com o scanner, Porsche Cayenne, a 4.8 V8, e a gente faz uma leitura geral de todos os sistemas desse veículo, pessoal, olha só. Então a quantidade de módulos que esse veículo tem. Tudo que está em verde ele encontrou e não tem falha, o que está em amarelo ele encontrou. E como está em amarelo aqui a falha, essa falha está na memória. Se tivesse vermelho, a falha estaria presente, como essa aqui, ó, no compartimento do porta-malas, tá aqui a porta traseira, está presente. Por quê? Serve o motor, porque esse carro ele é blindado, né? Então muitas vezes o pessoal desliga ali os motores elétricos da porta traseira. A injeção, tem algumas fases que a gente vai apagar, a porta traseira. E uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês aqui é a parte de suspensão. Olha só que interessante o defeito que está presente aqui. Modo macaco ativo. Por que isso aqui está presente? Porque eu levantei o carro no elevador, pessoal. Antes de levantar esses carros no elevador, a gente precisa ativar esse modo. Olha aqui, ele fica piscando, ó, as duas luzes, tanto a superior como a inferior. Então isso aqui indica que o carro pode ser erguido no elevador. Você pode levantar o carro. Sem estar nesse modo, você corre o sério risco de danificar a suspensão desse veículo. Então sempre quando for levantar esse tipo de veículo, a gente precisa colocar no modo macaco ativo, aqui no caso é o nome que está dando aqui no scanner. É a mesma situação quando você vai fazer o freio traseiro, quando o freio elétrico, né, que tem aquele motor direto na pinça, você precisa voltar a pinça e colocar no modo de manutenção. Aqui é o mesmo caso, você vai levantar a suspensão, tem que colocar no modo de manutenção. O que a gente vai fazer? A gente vai apagar agora todas as falhas. Lembrando que o cliente ele não quis substituir a bateria que fica aqui embaixo do banco do motorista. A gente avisou para ele que a bateria, essa bateria até na hora da partida aqui, a gente percebe que o motor está virando bem fraco, né? Não vira com aquela velocidade que deveria virar. A gente fez o teste da bateria, a bateria está boa, mas não é a correta para o veículo. E vamos deixar informado que essa bateria pode ocasionar diversos problemas ao veículo, até a queima de um módulo. Porque na hora da partida pode ser dar um pico de corrente, alguma coisa, acontecer alguma coisa por causa da bateria fraca e ter um módulo queimado por causa disso. Então a gente vai deixar o cliente bem avisado. Vamos desligar a ignição. Ligar novamente. E a gente vai fazer a leitura de novo para verificar os erros que ficaram presentes. Após apagar todos os erros, olha só que legal. Tá tudo verdinho, ficou apenas aquele defeito no porta-malas, o da suspensão, que é o modo macaco, e do freio de estacionamento ficou um aqui na memória que não apaga. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos imprimir um relatório com todo esse diagnóstico para o cliente. Vamos colocar aqui o número da placa dele e o odômetro do próprio scanner, como eu já mostrei ali na parte de óleo, nós temos toda a literatura técnica desse veículo. Então temos aqui, ó, tempo de reparação, aqui chamadas se o carro teve algum recal, manutenções, manutenção de reparação, é esse aqui que a gente vai abrir. A gente tinha entrado aqui em lubrificantes e líquidos, vamos entrar agora em manutenções de reparação.
Aqui ele vai ensinar alguns procedimentos para nós. Então temos aqui, ó, na parte de suspensão e direção, manutenção e reparação, inspeção geral, suspensão autonivelante, levantar modo macaco. Vamos abrir esse aqui. E olha só que bacana, ele ensina a gente a ativar, fazendo a ativação, ó, cuidado, vez com suspensão autonivelante, ative o modo de levantamento antes de içar ou levantar o veículo. Tá vendo que como é importante ter a parte de informação técnica? Para colocar aqui, ele ensina a gente colocar tudo certinho. E para desativar, ele também ensina. Ele fala aqui, ó, que a gente pode empurrar o interruptor, balanceiro para frente e manter durante 10 a 15 segundos. É apresentado no visor uma mensagem de confirmação, desligue a ignição. Ou a gente conduz o veículo para frente. Ele também vai desativar automaticamente. E para finalizar, só falta a gente resetar aquele aviso de manutenção. Ó, manutenção total em 0 km e 0 dias. Então a gente vem aqui agora no painel de instrumentos. Vamos colocar aqui, ó, repor todos os valores de manutenção. Introduzir a data, hoje é dia 28/9/2021. Confirmar. Concluído. Olha só. Já zerou ali a manutenção total em 60 km ou 1.460 dias. Serviço de mudança de óleo, vamos colocar aqui. Vamos colocar 28/9/2021. Confirmar novamente. Também foi concluída. E aqui nós temos o menu, onde tem, ó, 1 de 3. Então aqui a gente tem a manutenção total. Temos a manutenção intermediária, que é 30.730 dias. E temos a manutenção do óleo, que é 10.365 dias. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostramos aqui toda a parte do diagnóstico, a desmontagem, montagem, verificação, depois dos ajustes com o scanner. E se você tem um veículo premium que nem esse aqui, gostaria de fazer uma revisão bacana, que nem a gente fez nessa Porsche, não deixe aí de fazer um orçamento com a gente. E se você está gostando dos nossos vídeos aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever e também deixar aquele like. Ajuda bastante aí no fortalecimento do nosso canal. Muito obrigado.